Gatos têm a tendência a esconder sua dor, dificultando a identificação de que estão com problemas quando eles mais precisam de ajuda. Mas se você for um tutor observador, será capaz de reconhecer sinais sutis de maneira precoce e assim oferecer ao seu gatinho a ajuda que ele tanto precisa. Nesse vídeo veremos os principais sinais potencialmente graves de que o gato precisa de ajuda e deve ser levado às pressas ao veterinário. Mudanças nos hábitos de manutenção. Gatos são ótimos em manter sua aparência. Eles gostam muito de manter uma pelagem limpa e brilhante, com patas que estão livres de sujeira. Quando seu gato começar a negligenciar sua rotina de higiene pessoal, pode ser a hora de fazer um check-up. Seu pet pode estar sofrendo de uma série de doenças, que explicaria o seu comportamento desinteressado com o abandono de seus hábitos de higiene. Pelos sujos e soltos acumulados em seu corpo, às vezes em tufos ou sujidades presas no pelo, orelhas sujas e com secreção podendo ou não ser acompanhadas com coceiras, fezes presas na extremidade traseira e coisas semelhantes são indicativos de comprometimento da saúde do seu felino. Arrastando as pernas traseiras. Se o seu gato sempre andou normalmente, mas de repente começa a arrastar as pernas, pode ser um sinal de um problema grave chamado trombose. Gatos às vezes podem desenvolver coágulos sanguíneos em seus corpos. Se o coágulo se formar ou se alojar nas patas traseiras, ele pode ficar preso lá e bloquear o suprimento de sangue para a parte traseira, fazendo com que o gato perca controle sobre as pernas e passe a arrastá-las. Essa condição é muito dolorosa e pode fazer com que os gatos fiquem bem amuados. Os tutores normalmente notam respiração acelerada e mais profunda, acompanhado com a incapacidade de mover os membros de trás corretamente. Pode dar a falsa impressão de que houve alguma lesão na coluna devido à postura que eles adotam. Você também pode notar que as almofadas das patas, que são de cor clara, estão mais pálidas e mais frias em relação ao corpo. Na maioria das vezes, esses sintomas acontecem em ambas as pernas traseiras, mas também pode ocorrer em apenas uma. A trombose é mais comum em gatos com doenças cardíacas, mas também pode ocorrer por trauma, quando, por exemplo, o gato erra um pulo e cai de uma altura alta ou colide com alguma coisa. É muito importante que todo dono de gato saiba os sinais desta doença, pois se acontece com seu gato, seu médico veterinário de confiança deve ser procurado com a máxima urgência. Exames complementares devem ser realizados para um diagnóstico preciso e um tratamento apropriado, considerando que essa patologia é grave e representa um grande risco à vida de seu filho felino. Usar o banheiro e não sair nada. Um gato que tenta ir ao banheiro, mas não consegue fazer o número 1, pode estar com um problema urinário. A obstrução urinária normalmente se caracteriza por sentarem na caixa de areia e, apesar do esforço, não consegue urinar, ou em obstruções parciais, urina de pouquinho em pouquinho. Também pode ser observado sangue na urina. Isso certamente é um sinal revelador de obstrução grave e pode vir a apresentar risco de morte, se não for devidamente diagnosticado e tratado da maneira correta. Esse tipo de doença do trato urinário é extremamente comum entre gatos, principalmente machos, e podem vir acompanhados de pedra em bexiga ou cistite. É fundamental para os pais de gatos conhecer os sinais dessa doença, se esses sintomas forem demonstrados pelo seu pet. Uma visita ao veterinário deve ser realizada com urgência. Bolas de pelos. Quando os gatos se lambem para banhar-se e cuidam de seus pelos, minúsculas estruturas semelhantes a cerdas na língua que funcionam como escova pegam os pelos soltos e logo são engolidos na sequência. É então que todo esse pelo passa pelo trato digestivo e segue seu rumo até ser eliminado normalmente. Mas, às vezes, os pelos permanecem no estômago e vão se acumulando por lá, como se fosse o ralinho do banheiro acumulando seus cabelos. Como isso é formado uma bola de pelo e que normalmente seu gato vomitará para então se livrar dela. Casos como esse não costumam ser motivo para alarme. Agora, se o seu gato está constantemente regurgitando bolas de pelo, é um sinal de que ele tem um problema com seu sistema digestivo e então uma visita ao veterinário é necessária.
Exames são recomendados para descartar outros problemas mais graves, como a insuficiência renal, que eventualmente também causará vômitos. Lembre-se que para ajudar a evitar a formação de bolas de pelos, você pode escovar seu gato uma vez ao dia. Tosse. Identificar a tosse de um gato pode ser confuso no começo, pois é difícil entender o que está acontecendo porque pode parecer que o gato está tentando vomitar, mas não está conseguindo. O fato é que, se um gato tossir, devemos identificar a causa, o que pode ser por alergias, bolas de pelos, como já falamos, bronquite, asma ou até pneumonia. Mas também pode ser causada por alguma doença no coração, o que às vezes se torna mais grave. É compreensível gatos tossir ocasionalmente, a depender do contexto familiar e das características de cada gatinho. Por esse motivo, é aconselhado a avaliação de um veterinário, mas se a tosse persistir ou recorrer com frequência, deverá ser investigado um pouco mais. Mudança no tamanho da pupila. As pupilas dos gatos possuem grande variação de tamanho e forma, baseado na luz e na emoção. Com as pupilas grandes, os gatos são capazes de enxergar com uma pequena quantidade de luz, assim conseguem ver melhor em ambientes escuros e caçar durante a noite. Já com as pupilas pequenas, semelhantes a uma pequena fresta, conseguem ver melhor durante o dia, onde a luz é abundante. Essa habilidade é como um filtro, de forma a permitir que entre por seus olhos apenas a quantidade de luz suficiente para ver tudo o que necessitam, sem que a sua visão seja danificada. O tamanho da pupila também pode ser uma identificação de seu humor. Se o gatinho estiver em um ambiente bem iluminado e com as pupilas dilatadas, isso pode significar que seu gato não está relaxado. Ele pode estar estressado, ansioso, animado ou até mesmo intoxicado, o que normalmente vem acompanhado por outros sintomas. Gatos também costumam ter pupilas dilatadas em situações que produzem prazer, como quando eles acabaram de comer sua comida favorita. Mas se os olhos do seu gato estão persistentemente dilatados ou com pupilas desiguais, apresentando tamanhos diferentes quando comparados entre si, então é hora de consultar um veterinário, pois problemas oftalmológicos, neurológicos, até mesmo intoxicação pode estar ocorrendo, e alguns deles podem caracterizar urgência. Respiração de boca aberta. Você não deve ser capaz de ouvir seu gato respirando, a menos que haja algum problema com ele. Mesmo que esteja muito próximo a ele e preste muita atenção, ainda assim seria tarefa extremamente difícil ouvir um gato sadio respirando. Se a respiração do gato for ruidosa e rápida ou mesmo profunda, fazendo com que a barriga e o tórax dele mexam muito, há grandes chances de estar diante de um problema respiratório grave que necessita de atendimento veterinário rápido. É importante estar ciente de que gatos quase sempre respiram através de seu nariz. Portanto, se o seu gato não estiver extremamente exausto após exercícios extenuantes e com grande carga de estresse, entenda que respirar pela boca é um sinal de que alguma doença respiratória está ocorrendo e a avaliação de veterinário é extremamente necessária. Vomitar muito. Algumas pessoas acreditam que está tudo bem para um gato vomitar uma vez por semana, mas não é. Vomitar algumas vezes por ano ou uma bola de pelo ocasional é normal. Qualquer coisa mais do que isso indica que seu pet pode estar sofrendo de algum tipo de doença. Esse sintoma é inespecífico e a causa dele precisa ser investigada. Todas as alterações devem ser investigadas e seus sinais interpretados por um médico veterinário. De acordo com as queixas dos sinais clínicos apresentados, será avaliado juntamente com o histórico do paciente, a evolução do quadro clínico e os resultados dos exames. Somente assim um diagnóstico preciso pode ser estabelecido e um tratamento apropriado adotado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e se gostou, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e envie esse vídeo para as pessoas que você sabe que possuem um gato. Nos ajude a continuar salvando vidas, espalhando este conhecimento. Até o próximo vídeo!